Bom dia, bom dia a todos e uma vez mais bem-vindos ao canal Mundo Azul, onde debatemos assuntos relacionados com os consumidores, seres humanos, que somos nós, questões económicas e sobre o desenvolvimento sustentável. Hoje vamos desenvolver o assunto sobre o dióxido de carbono, ou seja, os acordos à volta do dióxido de carbono, quer dizer, dos gases de efeito de estufa, GES, gases de efeito de estufa, e, portanto, vamos falar especificamente das COPs. E também vamos falar hoje uma coisa bonita, que é a proposta de um imposto, de um novo imposto para Moçambique, que eu vou apresentar. É o imposto de carbono. O imposto já existe em alguns sítios, em alguns países, mas eu vou apresentar a razão pela qual proponho a introdução de um imposto de carbono em Moçambique. Antes de entrarmos para o tema, queria recordar o meu nome, Francisco Lixuxa. Como sempre digo, foi um prazer sempre falar desde a juventude e até a reforma, falei para pessoas, então felizmente as tecnologias permitem, então olha, dedico 15 a 20 minutos por semana para falar com aqueles que gostam dos assuntos que eu abordo. Hoje vou começar o tema da seguinte forma, respondendo à pergunta mais sensível que recebi esta semana. Uma pergunta que me foi apresentada por um cidadão esclarecido até, de certa forma, que me perguntou como é que se colhem as temperaturas, como é que se sabe a temperatura média do globo. Como é que se diz que a temperatura média do globo é X ou Y? Bom, confesso que de facto até tive uma pequena desinteligência, porque me pareceu caricato, mas no final percebi que era importante explicar algo que pode parecer simples, mas as pessoas podem estar interrogadas, mas isto como é que sabem a temperatura do globo? Nós temos dito que a preocupação do ser humano nestas conferências é manter a temperatura média do globo a 15 graus. Então, como é que se sabe que a temperatura média do globo é 15 graus? Eu vou dar um exemplo muito simples. Também não temos muito tempo para detalhes, não é? Temos o globo terrestre, não é? Se considerarmos, por exemplo, 4 pontos do globo terrestre, vamos considerar África, não é? Vamos considerar América. Para África, vamos juntar África e Ásia. É um exemplo que eu estou a dar. África e Ásia têm uma temperatura média de 30 graus. Depois vamos para a América e também dizemos que tem uma temperatura média de 30 graus. Ok? Totalmente. Então, temperatura média o que é? É somar as temperaturas dos vários. Temperatura média de Moçambique. Se dissermos qual é a temperatura média de Moçambique, é a temperatura da Matola, de Buane, de Magude, de Xangalane, de Mapinhane, de Munhava, do mercado de Brandão em Climane, do Rio Zambeze em Tete, de Namicopo, da Praia do Impe. Tudo isto somado pelo número de amostras dá-nos a temperatura média. É por isso que o Serviço Meteorológico diz hoje são 30 graus. Okay? Até aí estamos entendidos. Então, se a temperatura média, por hipótese, da América é 30 graus, África e Ásia 30 graus, nos polos 0 graus no Polo Norte e 0 graus no Polo Sul, então a temperatura média do globo qual é que será? 15 graus. É 0 mais 0 mais 30 mais 30 a dividir por 4 dá 15 graus. É tão simples como isto. Me perdoem esta forma de tratar o assunto, mas pronto, há daquelas coisas que nós pensamos que são óbvias, né? São fáceis de perceber. Espero que a questão da temperatura, portanto, haja concordância que, afinal de contas, não é muito complicado medir a temperatura do globo. Mas este exemplo, esta resposta é importante por quê? Porque é exatamente para explicar porque é que a humanidade está preocupada. Então, estas COPs, estas conferências das partes, que já desenvolvemos tanto, mas que hoje especificamente vamos fechar falando dos três principais momentos das conferências das partes, que foi o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris e a COP26.
O protocolo de Kyoto foi assinado a 11 de dezembro de 1997. Okay? Bom, era o meu aniversário, coincidentemente. E o que é que trouxe o acordo, o protocolo de Kyoto? Bom, primeiro, o protocolo de Kyoto veio resolver um problema que já vinha se arrastando desde 92, quando foi aprovada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O protocolo de Kyoto veio já com metas. Em 92, na reunião onde o presidente Chissano esteve, em Rio de Janeiro, como se fiz referência, não houve metas, houve políticas, houve visão sobre o que é que se deve fazer. Em Kyoto, em 1997, no Japão, Kyoto é uma cidade japonesa que era uma das cidades mais poluídas do mundo, que por raiva, provavelmente, os japoneses vingaram-se, tornando-a na cidade mais limpa e chama-se hoje a cidade modelo, onde a reciclagem do lixo, o tratamento das águas, os esgotos, a atmosfera, etc., é tudo feito respeitando o ambiente. Okay? Em Kyoto, no Japão, em 1997, ficaram decididas metas. Então, ficou acordado que os países deviam reduzir até 5,5% das suas emissões. Okay? Deviam reduzir 5,5% das suas emissões, até 5,5%. Não é? Quem pudesse reduzir mais, melhor. Não é? Mas poluir, reduzir a poluição a esses níveis. Então, isto começou a ditar, nesta questão do ambiente, começou a ditar assuntos como metas. Como fazer isso? Houve várias. Esta COP é aquela problemática que dissemos que os países assinaram, mas não ratificaram. Por exemplo, os Estados Unidos não chegaram a ratificar. A Rússia ratificou depois em 2005. A China assinou, mas foi considerada como um país não sério. Então, estas três potências sempre estiveram com problemas à volta destes protocolos. Okay? Estes protocolos, ao longo do desenvolvimento e antes de 2015, resultaram em algo que ficou em coisas técnicas, que uma delas ficou conhecida como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou MDL? É produzir, portanto, é mais dirigido às indústrias, uma produção industrial que evita o que nós podemos ver aqui nesta imagem de computador, que são imagens que mostram a poluição do ar pelas indústrias. Portanto, as indústrias deviam passar a produzir a mesma coisa, mas sem essas emissões. Isso é muito caro, né? Para evitar esses níveis de poluição é muito caro. Então, isto é que dificulta estes protocolos, estes acordos. É que para introduzir tecnologias, a própria Mosal, no nosso país, teve de fazer cedências, muitas cedências. E para a Mosal evitar que a alumina, que é um subproduto da produção da alumínio, vá para a atmosfera, fez bilhões de dólares de investimento. Mas esse aqui é o mecanismo de desenvolvimento limpo. A Mosal está instalada, polui pouco e permite que as pessoas possam viver até próximo desta fábrica. Okay? Para além do MDL, também introduziu-se algo que foi conhecido como os créditos do carbono. O que é que são os créditos de carbono? Chegou-se à conclusão de que, ao invés de se considerar que os países haveriam de reduzir ao acaso, considerou-se que se poderia determinar uma determinada quantidade de carbono e o seu preço. Determinou-se, por exemplo, que uma tonelada de carbono custaria 10 euros. Okay? Então, o país já sabe que se emite mais 2, 3, 4 toneladas, é só multiplicar pelo valor e saberá qual é a quantidade de carbono em termos de toneladas e em termos de valores monetários. Então, essa produção, essa relação entre as toneladas e o preço do carbono passou a servir como algo que ficou conhecido como créditos de carbono. Então, se um país deve reduzir, por exemplo, os Estados Unidos comprometem-se a reduzir as suas emissões de 10 para 20, emitiam 20, vão reduzir para 10, não é? Se não consegue reduzir, e entretanto um outro país que devia reduzir de 15 para 8, consegue reduzir de 15 para 4, não é? Este país reduziu a mais e este não conseguiu cumprir, este deve compensar um outro país que conseguiu reduzir,
mas através de valores monetários. Isto vocês podem consultar nos Googles, nos outros canais para perceber como é que funciona com detalhe. E também, se quiserem que eu desenvolva um pouco mais em relação ao que eu sei, também podem fazer em outros fóruns. Também foi introduzido o que ficou conhecido como RED, que era uma forma de redução das emissões por via da captação do dióxido de carbono pelas árvores. Como sabem, na função de fotossíntese, as árvores capturam carbono. Então, significa que os países menos desenvolvidos podem também participar neste processo, reduzindo, portanto, aumentando o número de árvores, plantando árvores. Portanto, este mecanismo de plantio de árvores também poderia depois servir para medir as quantidades de dióxido de carbono que foram sequestrados pelas árvores e, por conseguinte, sabermos em euros se nós na Zambésia, em Cabo Delgado, em Niassa, plantamos tantas árvores, num determinado período, poderemos sequestrar tantas toneladas de dióxido de carbono, ou seja, tantos euros em dióxido de carbono que também podemos comercializar para os países que provocam esta poluição. Mais detalhes deverão procurar em outros elementos. Em relação à Conferência de Paris, a Conferência de Paris em 2015 não foi nada mais, nada menos do que a tentativa de salvar os acordos climáticos. A Conferência de Paris veio com um novo limite, que era não aumentar a temperatura para acima de 2 graus, 1,5 graus, ou melhor, o máximo, mas nunca mais do que 2 graus. Este Acordo de Paris também não teve, apesar de ter sido assinado por quase 200 países, mas também a questão da ratificação pelas grandes potências, neste caso pelos Estados Unidos da América, levou a que, portanto, Donald Trump retirou-se, Joe Biden depois voltou a este acordo na COP26. Então, o mérito da COP26 foi, no ano passado, em 2021, foi o regresso dos Estados Unidos e isso deu mais uma esperança ao mundo de que, provavelmente, as coisas podem melhorar na negociação sobre o ambiente. Mas, uma das coisas da COP26, interessantes para Moçambique, é que a COP26 decidiu que o carvão tem que ser eliminado. Ora, desta vez, o nosso coração foi tocado. Eliminar o carvão, a utilização do carvão, imaginam o que é que isso significa para a nossa economia. Mas a Índia, que também é um dos maiores utilizadores de carvão, conseguiu, bom, não sei se isto é uma vitória, mas vamos dizer que sim, em termos económicos, para o nosso país também, conseguiu que a emissão, a produção, a utilização do carvão não fosse eliminada de imediato, mas gradualmente. Significa que temos que estar preparados para um dia não tirarmos o carvão em teto. Pararmos, fecharmos, enterrarmos e a aval ter que ser retirado. Em relação ao imposto de carbono, mesmo para fecharmos, o que eu vou apresentar em breve é um estudo demonstrando que o maior poluidor ambiental em termos de dióxido de carbono em Moçambique, embora se reconheçam que as indústrias também poluem, são as viaturas. Em particular, na cidade de Maputo. Tenho alguns dados numéricos, fiz já algumas medições, obtive dados na UEM e em alguns outros setores, obtive também dados sobre as quantidades de viaturas que entraram no nosso país nos últimos 20, 30 anos, a própria evolução, e ficou claro que o dióxido de carbono, em particular na cidade de Maputo, deve-se ao excesso de dióxido de carbono expelido pelos escapes das viaturas. Assim sendo, o novo imposto de carbono que vou propor, ao nível académico, naturalmente, não é? Depois as entidades que quiserem fazer o uso, poderão fazer, poderão calcular, ou poderei ajudar também a fazer os cálculos, uma vez que tenho um número de dados consideráveis sobre isso, e um estudo avançado, que já estou a fazer há alguns anos, mas que creio que vou publicá-lo a qualquer momento, então, em que eu demonstro que se for introduzido um imposto de carbono, não é? O poluidor pagador, não é? Aqueles que têm viatura de grande cilindragem, estamos a falar de Mercedes-Benz, BMW, Range Rovers, etc., vão ter que pagar muito mais pela poluição que fazem. Os que têm Corollas, Ranex, os carros mais pequenos, naturalmente vão pagar menos. Transportes públicos, e transportes agrícolas e transporte de mercadorias, etc., vão ter taxas bonificadas, algumas vezes até isenção. Portanto, aí está, meus irmãos e amigos e colegas, uma proposta de algo que vai afetar um pouco o bolso dos consumidores, que andam em viaturas, mas vai ser benéfico para aqueles que andam a pé ou de bicicleta.
está aí mais um ganho ambiental, financeiro a caminho. Muito obrigado e até a próxima semana, quando concluirmos o tema sobre as COPs. Bom dia e até a próxima.